trouxe essa ideia dessa roda de conversa a respeito dessa série que está movimentando aí todo o mundo aí das consteladoras e dos terapeutas. Eu aceitei e daí eu fui pensar o que eu poderia falar, e o que me veio de mais claro para começar a falar é a respeito da sororidade, da ligação entre as mulheres, da amizade entre as mulheres, que, junto com todo o contexto do filme, que acaba ficando mais chamativo, né? A questão das terapias, a questão das constelações, mas é aquela história, o óbvio, não é? O óbvio muitas vezes passa despercebido. Né? Já dizia o Nelson Rodrigues, né? O óbvio ululante, aquele óbvio que grita, mas que grita tanto e as pessoas acabam não vendo muitas vezes. Para mim ficou essa impressão, né, de que das chamadas, uma das coisas mais fortes no enredo dessa série tem a ver com a amizade de mulheres, com a relação entre as mulheres, com a sororidade, né? Que verdadeiramente precisa muito ser trabalhada e não destoa absolutamente do resto do enredo, porque o enredo trata de recuperar coisas, sentimentos, ações e emoções perdidas no tempo. E uma das coisas que ficaram perdidas no tempo e que agora começa a ser resgatada é exatamente a relação entre as mulheres, a amizade de mulheres, né? A sororidade, esse sentimento de igualdade. E por que isso aconteceu? Começou depois, é lógico, com o advento do patriarcado, né? E não que seja uma coisa, um ato deliberado dos homens, né, ou do masculino. Gente, muito pelo contrário, né? Ela vem, essa separação, essa rivalidade entre as mulheres que sempre permeou a história até bem pouco tempo atrás, basta ver, né? Até hoje acontece. Fulana roubou o meu marido, né? Quer dizer, foi a fulana que roubou o teu marido, né? A posse e a outra, né? Quem é mais bonita, ela ou eu? Eu tenho que ter uma roupa melhor porque a fulana vai com tal roupa. Coisa que a gente vê ainda hoje, né? E a gente percebe ainda nas relações femininas, nas relações entre as mulheres, muita competitividade, muita rivalidade, né? Então é uma coisa que está começando a mudar e que essa série traz para a gente, assim como o mais óbvio, né? Porque tudo que acontece é permeado pela relação das mulheres, é através, entre e pela relação das mulheres que isso acontece. Por que, né, que se estabeleceu? Vamos voltar um pouquinho ao que eu estava falando. Com o advento do patriarcado, era fundamental, era essencial e muitas vezes até questão de sobrevivência que a mulher tivesse um homem para protegê-la. Ela precisava de alguma maneira para ser uma pessoa reconhecida dentro da tribo e da comunidade, de ter um homem, um marido. Então, o homem e o marido eram um bem para a mulher.
e como sendo um bem, ela precisava defender e cuidar para que as outras mulheres não lhe tirassem aquele bem. Então, toda mulher era vista como uma rival, como um perigo, alguém que poderia tirar aquilo e de alguma maneira dava status e garantia a sobrevivência. Tanto que se uma mulher ficava viúva, ela perdia completamente o status, é como se ela deixasse de existir, se ela não arrumasse um outro homem. Muitas vezes era largada pelo caminho, né? Quando as tribos eram nômades. Então a gente vai encontrar a justificativa desses padrões de comportamento lá no passado remoto. Só que as mulheres vêm carregando esse pensamento, esse sentimento através dos tempos. E chegou a hora de trabalhar isso. E a gente vê, então, nessa mídia, um começo de trabalho com relação a isso, mostrando a ligação dessas três mulheres, mostrando o quanto juntas elas são mais fortes. O quanto, se elas trilharem o mesmo caminho, elas conseguem se aprofundar muito mais. Então, para não me alongar muito, né, somos muitas para falar e o tema é bastante instigante, eu só deixo esse convite para nós aqui, a maioria mulheres, grande maioria, eu acho que tem um homem aqui, e mesmo este deve refletir, né, o convite é esse, para refletir e trabalhar em nós nossa relação com as outras mulheres, não é? Porque isso também depende de trabalharmos em nós, a nossa relação com o nosso feminino, com a nossa mulher ancestral, não é? Com aquela mulher que precisava fazer de tudo para manter o seu homem, né? Porque isso garantia a sua sobrevivência e a sobrevivência dos seus filhos. Isso é atávico, né? Isso é inerente, vem, né? Então, o convite é esse. Nós todas aqui, todos somos buscadores, somos trabalhadores de nós mesmos, porque o único jeito de ser um bom terapeuta é nós seguirmos nos trabalhando sempre, sempre, sempre. Então, o convite agora que eu gostaria de deixar, né, não é só para vocês, é para mim também, porque eu falo o óbvio, o ululante, o óbvio, aquele que está nos chamando, e a gente não vê. E a gente não vê por quê? Porque tem uma nuvem encobrindo essa possibilidade de enxergar isso, de enxergar esse chamado para rever a nossa relação com a mulher dentro de nós e com a mulher fora de nós, com as outras mulheres, com as nossas irmãs. Como é que está, né, essa relação com as nossas irmãs? Então, gente, eu inicio, né, minha fala com esse convite, que quando vocês forem assistir de novo essa série, que eu acho que tem que ser assistida mesmo, porque ela tem muitos ensinamentos, muitos aprendizados, que vocês prestem agora mais atenção na relação das três, certo?